Um, dois, três. Oh, pátria. Quando as crianças acreditaram que as estrelas são do povo, somos todos nós de Cabinda, unindo uma só nação. O angolano já não quer guerra e o povo já está... Hoje a nossa sessão começa de uma forma especial com um brinde aos 15 anos de cessar-fogo e da paz oficial que existe no nosso país. Não temos ainda a paz total e completa e a reconciliação total e completa, mas temos aquilo que é necessário para avançarmos por um período melhor, um futuro melhor para todos os angolanos. Pelo futuro e pela paz, fazemos um brinde à Angola do porvir. Viva Angola! Viva Angola! Viva a África! Viva os angolanos! Viva os angolanos! Viva a paz! Sabe bem, sabe a paz. Bem-vindos ao Fala Mangolé, o programa dos angolanos aqui no Reino Unido, onde falamos a nossa moda, aquilo que é importante e interessante para os angolanos. Durante 500 duros e penosos anos sob o jugo colonial, sonhamos e lutamos para a nossa independência. Em novembro de 1975 alcançamos a nossa independência, mas logo a seguir nos engajamos numa dura e numa violenta guerra fratricida que durou quase 3 décadas. Durante este período sonhamos com a paz. Em fevereiro de 2002, com a morte de Jonas Savimba, abriu-se o caminho para a paz e no dia 4 de abril do mesmo ano assinou-se os acordos de paz entre o governo do MPLA e a UNITA. Queríamos independência, conseguimos independência em 1975. Queríamos paz, alcançamos paz em 2002. O que mais que falta para que a gente literalmente chegue à terra prometida? Bem, estamos aqui novamente, como sempre, angolanos no Reino Unido, sentados para discutir aquilo que é importante na nossa terra, aquilo que de facto nos toca. Do nosso lado, do meu lado esquerdo, nesse caso, temos já Wanda Santana de volta, nos deixou da vez passada, mas dessa vez está de volta. O republicano Libra Pinto, aqui ao meu lado a Mana Teresa Santana, neste caso a nossa cota. Do meu lado direito, o Paulino que fica, o Mário Azevedo, o Sebastião Matumona e o Gica Tetemba. Bem-vindos mais uma vez ao programa Fala Mangolé, da Mangolé TV. Para Mana Teresa, sem nós termos que... Porque aqui vai haver tendência de a gente começar a saltar de um tema para o outro, mas sem nós ainda desenvolvermos muito, elaborarmos muito os 15 anos de paz, vamos simplesmente ver a questão o balanço que se pode fazer, ou vamos nos concentrar nos aspectos positivos destes 15 anos de paz, quer dizer, da paz alcançada depois de 27 anos de guerra fratricida. Como é que a Mana Teresa vê esta paz que já dura 15 anos agora? É um marco relevante para a história do povo angolano, para a nossa história recente, sobretudo da última década e meia, que tivemos, de facto, o calar das armas. Para nós é sempre um motivo de regozijo, é uma data especial, para a qual não apenas os combatentes e aqueles que se sentaram a assinar os acordos de cessar-fogo contribuíram, e que muitas vezes não nos esquecemos de apontar, as pessoas que de uma forma direta e indireta pugnaram para que esses acordos se realizassem,
que a guerra acabasse em Angola. Campanhas foram feitas dentro e fora do país por setores da sociedade civil, não apenas que da sua forma, de certa forma, impuseram e conseguiram fazer valer a necessidade que era de que os beligerantes encontrassem uma forma negociada de resolver o conflito. Essa campanha teve reflexos internacionais e de certa forma, puxou também a comunidade internacional para exercer pressão para o fim da guerra em Angola, porque já não servia a ninguém, já não tinha... A situação internacional também, por sua vez, mudou a partir dos anos 90 e que, de facto, já não fazia sentido continuar-se aquela guerra, porque estava-se também no fim da Guerra Fria. Porque, para além dos fatores internos, houve os fatores externos que levaram ao cessar da guerra. Por isso, esses são os fatores históricos. Houve o empenho também da sociedade civil angolana, das igrejas, dos ativistas fora e dentro do país, dos jovens que se destacaram, de artistas e intelectuais que fizemos abaixo dos assinados, acima e para baixo, para puxar, organizamos conferências sobre a situação da guerra em Angola, sobre as mortes terríveis que a guerra estava a dizimar o povo angolano e, sobretudo, a juventude. Para nós, a questão da guerra, acabar a guerra em 2002, cessar a guerra, é de facto um marco fundamental. E esse é o fator positivo, que nós não estamos mais com armas na mão a matar-nos uns aos outros. Okay. Essa é a maior vitória. Eu vou passar já diretamente para o Paulino. O Paulino estava a reclamar que eu estou sempre a saltar o Paulino. Dessa vez vai ser o Paulino. Paulino, 15 anos de paz. Foram 27 anos de guerra fratricida, morreram muitos angolanos, são cerca de 500 mil de angolanos morreram, 6 milhões de angolanos tiveram que se refugiar, coisa assim parecida. Hoje estamos a 15 anos de paz, só mesmo, como disse aqui anteriormente, um balanço, né? Mas naquilo que... a importância deste calar de armas, né, em Angola, na nossa terra. Eu creio que passar uma nota positiva teria que delinear alguns fatores positivos nesse caso, não é? A priori, eu vou falar baseado em leituras e ouvi dizer, porque a paz em Angola sucedeu num período em que eu já não vivia em Angola, não é? Mas por aquilo que se diz e por aquilo que se lê atualmente, ou por aquilo que eu pude ver muito depois, por exemplo, voltei para Angola em 2014, o que eu pude ver é uma sensação não de paz. Portanto, eu não vou cá falar de paz porque não é paz. Para mim é um calar das armas, nesse caso. Portanto, é mais nesse sentido. Já se pode viver, por exemplo, uma nota muito positiva é a deslocação de um sítio para outro nessa Angola que é enorme, que há 15 anos atrás não podíamos deslocar-nos, por exemplo, sem coluna. Portanto, essa é uma nota positiva. Posso sair de Luanda para o IS sem a necessidade de ter que ter uma coluna, sem a necessidade de ter que passar uma guia de viagem, coisa que a gente viveu no passado. Não foi tanto no meu tempo, mas acredito que alguém aqui deve ter vivido o tempo das rusgas, por exemplo. Já não se vê um jovem ir para a escola ou atrás de um trabalho e é detido porque... fazer serviço militar, né? Por aí, o serviço militar obrigatório. Portanto, são todas essas notas positivas que eu poderia aqui delinear. E também se vê uma tendência de desenvolvimento, nesse caso, de infraestrutura, que no passado não era possível, porque havia mina em todos os lados, por exemplo. Por mais que houvesse vontade para construir uma estrada, portanto, não havia essa possibilidade. Então já existe, pelo menos, essa possibilidade, esse meio de querermos construir uma estrada, de querermos construir algo bonito, nesse caso, no que é o território angolano. Portanto, são essas notas positivas que eu poderia aqui notar, que são os efeitos do calar das armas, não paz, não é? Eu gostaria de deixar bem clara a minha posição nesse sentido. Obrigado. Vou passar para a Wanda. Wanda,
O que é que achas desses 15 anos de paz, ou de calar de armas, como diz aqui o Paulino? O que eu acho? Eu concordo com muito do que o Paulino acabou de dizer. Definitivamente, durante os períodos em que a guerra, no auge da guerra, sobretudo depois a partir de 92, eu não estava em Angola. Portanto, não passei por esse período, não tenho grandes memórias, memória nenhuma. Wanda, desculpa, fale só um pouco mais alto, por favor. Pronto, não tenho memórias da guerra no período mais recente, pós a independência, porque na altura já não estava em Angola. Mas em termos de coisas positivas que aconteceram de lá para cá, para além daquelas que o Paulino já enumerou, eu gostei de ter testemunhado quando estive lá recentemente, há coisa de 3 anos atrás, ter podido viajar de carro até o norte, umas viagens assim um tanto quanto interessantes, mas foi excelente, foi uma experiência excelente, e ter tido a oportunidade de ir ver a terra de onde vieram os meus avós, de onde a minha mãe é oriunda, encontrar os mais velhos, falar com eles, sentar e rir com eles. Bom, isso foi tremendo. Foi tremendo para mim, e é a memória que eu tenho mais positiva dessa noção de paz que se quer em Angola. Mas também concordo com o Paulino que continuamos a precisar de paz social, e pronto, não quero avançar assim muito nesse assunto, mas para mim é isso, é a memória da interação entre angolanos, entre irmãos, encontrar familiares que nunca tinha tido oportunidade de conhecer antes, justamente por causa da guerra, estabelecer ligações com eles que se mantêm até agora. É excelente. Ok, republicano? Bem, porque eu acho que vou estar a ser um pouco repetitivo, concordo plenamente com o que o Paulino disse, que pronto, a paz evidentemente nos trouxe a livre circulação de pessoas e bens, que pronto, não era possível anteriormente, e pronto, deixamos de ter uma perseguição, pronto, homem a homem, também como existia no tempo da guerra, que, por exemplo, pronto, cidadãos que assumiam se pertencer a partidos políticos, nesse caso o MPLA ou a UNITA, nas áreas do MPLA, quem era da UNITA praticamente não tinha direito à vida, e nas áreas da UNITA, quem era do MPLA praticamente não tinha direito à vida, era perseguido. Então, só pronto, a paz, né, pôs fim a essa perseguição, que é muito bom. E pronto, a guerra não traz só a morte por causa das armas, mas também traz a exploração da pessoa humana, a humilhação. Pronto, a guerra em si traz muitos outros ingredientes por si. Então, pronto, foi muito bom essa conquista da paz em 2002, pronto, que culminou também com o início do processo de democratização no país, que podemos ver que hoje em dia existem eleições periódicas desde 2008. Pronto, isso é muito bom para o processo de democratização. Ok, Mário. É assim, eu tive a oportunidade de, assim que começou a paz, tive a oportunidade de viajar, sempre gostei da aventura, de viajar de moto
de Luanda a Lunda. Eu e um amigo. Mas tu já estavas cá na Europa quando fez os acordos? Não, de eu estavas estava em Angola, não? lá. Viajei e houve várias que eu senti medo, receio de voltar para trás. Que encontrei, para mim foi uma grande surpresa. Nunca tinha visto tantos caminhões queimados de um lado da estrada e do outro. Tanto mais que eu não tinha noção que estava no Morro do Binda, a conduzir em alta velocidade. E as pessoas dizem que abranda, que este é o Morro do Binda. Passei pelo Morro do Binda, passei pelo Morro do Cabatuquila e foi uma experiência boa. Só que aquele período todo de paz, em 92, eu não passei em Angola porque depois viajei para a Europa. Mas a coisa que eu mais gostei é o reencontro das famílias, a livre circulação, o comércio. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Bem, aqui é só já seguir. Tem uma turma assim. Não, Gosto de ouvir o Matumona falar, é não sei porquê. positivo, e até sinto-me ultrapassado pelos os pontos focados, não é? Só posso dizer que concordo plenamente. Não, eu preferi começar dessa forma, porque depois do brinde não saber com os aspectos positivos. Absolutamente. A paz deve ser cultivada, não é? E até aqui, 15 anos mostra que pelo menos a semente que foi lançada, ou está 15 anos depois, já passa de um rebento. Tem vivido um crescimento constante e que assim se mantenha por muito mais anos. Este é o aspecto positivo que eu vejo, que só o facto de estamos a falar de 15 anos de paz já é muita coisa. Isto acima de tudo que já foi dito, como os outros pontos foram focados como aspectos positivos. Ok. Setembro. Exato. Em primeiro lugar, para aproveitar para cumprimentar todos os colegas do painel e dizer Feliz Dia da Paz. E os nossos amigos que nos acompanham aí em casa, os assíduos da Mangolé TV, também para lhes cumprimentar lá na nossa terra e dizer Xale no Kiambote, que é a nossa maneira, né, da tribo onde eu venho que fala Quimbundo, cumprimenta as pessoas. Portanto, para quem vem do dia de ontem, quando eu falo dia de ontem, estou a falar da primeira paz que falhou em 92. Claro, quando eu olho para a paz hoje, os ganhos são muito bons e são positivos e até houve muitas coisas no passado que, no entretanto, hoje nós ultrapassamos, né? O nosso país, já se falou aqui da livre circulação de pessoas e bens, e temos uma política, né, do ponto de vista, pronto, é aberto, as pessoas falam, apesar que ainda há muita coisa que a gente não concorda, mas a paz foi boa e foi bom nos tornarmos povos, né? Que conseguimos a conquista dessa paz, apesar de muitas reticências, mas hoje temos um caminho diferente. E dizia um terapeuta britânico, Carlos Roger, que o mais importante no seio da paz não é só nós celebrarmos os momentos da paz, mas também seria muito importante para aqueles que são os protagonistas da paz, aqueles que estiveram à frente desse dinamismo, também passassem a ser mais humildes no ponto de vista a darem passos positivos que conjuga com a mesma paz. A certo ponto nós não vemos isso das lideranças, mas claro, como jovem angolano, e já não tive em Angola quando tivemos essa paz que estamos a falar hoje, que começou em 2002, já estava fora, né? Saí em Angola em 97, nos finais de 97, mas há muito movimento, há muita coisa positiva que aconteceu em torno desta paz e que é favorável para nós. Mas lá à frente vamos desenvolver então mais o resto. Yeah. Bem, nós aqui, o tema da nossa abordagem é como manter a paz militar, porque essa paz que está a se referir é a paz militar, né, o calar das armas, e transformá-la em paz social. E eu tive assim a fazer uma pesquisa, investigar um pouco em relação a essa paz que a gente alcançou em 2002. Houve muitos discursos bonitos. Às vezes dizem que nós angolanos somos muito bons em discursos, não é? Agora falta às vezes é nós transferir o discurso para a prática. E eu quero aqui fazer leitura de palavras muito com um significado muito grande, imenso, que foi do presidente José Eduardo Santos, quando da celebração da paz, do acordo de paz. Isso foi a mensagem que ele lançou para os angolanos, e ele aqui diz o seguinte:
Um novo cenário já se deslumbra no nosso horizonte. Começamos a sentir os primeiros efeitos benéficos da paz. Porque ela já se manifesta na sua dimensão humana. São os membros de famílias separadas que voltam a encontrar-se, a mãe que reconhece o filho que supunha perdido, a esposa que reencontra o marido, alguém que toma conhecimento de que o irmão, afinal, está vivo, cidadãos desavindos que se combatiam de armas na mão, agora abraçam-se e confraternizam. Numa só palavra, é o reencontro da grande família angolana. Depois ele continua: abrem-se deste modo novas perspectivas para todos os cidadãos nos vários domínios da vida social, política, econômica, cultural e desportiva. Mas tem aqui um ponto que eu gostaria também aqui de ler. Perante o silêncio das armas, não posso deixar de apelar a todos os angolanos e angolanas, sem distinção, para que comunguem em toda a sua plenitude a paz. Para que isso aconteça, é necessário que cada um e todos nós sejamos capazes de perdoar e de esquecer. Isto é, de afastar os sentimentos de ódio e vingança que nunca poderão contribuir para a construção de um mundo mais digno e mais justo para o povo angolano. Importa que cada comunidade, cada família, cada indivíduo cultive a serenidade e atitudes construtivas. Impõe-se que cada um olhe o passado com sabedoria, com a humildade de quem quer aprender com os erros, respeitando o outro. Quem ama verdadeiramente a paz, tem de saber perdoar e reconciliar-se com o seu próximo, contribuindo assim para uma união verdadeira e sólida dos angolanos, sem prejuízo para as divergências que uns e outros possam expressar. Sem prejuízos para as divergências que uns e outros possam expressar. Vamos aqui ver essas palavras que fazem parte do discurso do presidente José Eduardo Santos quando da celebração da paz, dos acordos que vão de encontro com a nossa realidade. Aqui eu, para ser sincero, Massangola Runs, depois desse discurso do presidente, que eu também tive o privilégio, né? A chance de ler algumas palavras, não condiz com a verdade. E é preciso deixarmos aqui bem claro uma coisa: quando os angolanos se juntam para ter uma atividade deste gênero, não significa dizer que estamos aqui a defender cores partidárias e só a querer criticar do ponto de vista de ver o lado negativo das coisas. Não, nós temos que nos habituar que esta paz que a gente celebra também nos trouxe bons atributos, que é a tal a democratização. Então, dentro da democracia existem os elementos, temos que falar, temos que fazer pressão, temos que parar e dizer que há coisas que não estão corretas e estamos a falar não é porque odiamos ou somos antipatriotas, é mesmo porque são coisas que são inconcebíveis. Um indivíduo como eu, que vive numa sociedade que é democrática, que eu já encontrei a democracia aqui, as pessoas já vivem em paz, eu não posso, depois de 20 anos, voltar a Angola e ter atitudes que não dão. Tem que ser um exemplo. Então, daqui parte o exemplo que o presidente falou e que se diz, é um slogan bem pesado que ele diz que passa sempre na TPA: as marcas do passado hoje já foram ultrapassadas. Não. Hoje vê-se mais nas redes sociais os jovens angolanos a reclamarem de prosseguição, só porque cá fora estão a aprender, estão a fazer cursos de política, estão a se dedicar a causas humanas, são prosseguidos. Não, desculpem-me lá, mas isso não vai de acordo com aquilo que o presidente disse. A nossa realidade, a realidade que vivemos hoje não vai de acordo com as palavras. Não, nem um bocado. Quer dizer que não se alcançou, não conseguimos alcançar esse objetivo. Há um slogan que se diz que esta paz está a nos matar mais que a guerra. Bem, aqui tem que dizer... Isto realmente não dá. E só para dizer mais uma coisa, os mais velhos dizem que nem na era colonial, temos aqui uma mais velha, pode nos contrapor, nem na era colonial a gente também morria de doenças que eram coisas que podiam se prevenir e não se prevene nada. Então eu acho que, no meu ponto de vista, sem querer ser um pouco pessimista, está muito para além daquilo que é.
Aqui. Eu podia... Bom, em relação a essa questão da paz, há muita coisa que a gente pode dizer da paz. Há vários tipos de paz. Vendo aqui, por exemplo, há vários tipos o discurso do Presidente. Com base no discurso do Presidente, e não é o único discurso em que ele refere, isso refere à paz. Mas uma coisa é aquilo que se diz no discurso e outra coisa é aquilo que se faz na prática. O discurso do Presidente geralmente é suposto ser o marco de orientação para a nação, de orientação para todos os angolanos, como devem seguir como o dirigente máximo da nação. Mas os problemas de Angola não se resumem simplesmente ao calar das armas, que de certa forma até está incompleto. Nós estamos neste momento, 15 anos depois de assinados os acordos de paz com dois dos beligerantes neste caso, que era o MPLA e a UNITA. Temos outros focos hoje no país de distensão armada, que as pessoas estão de revolta armada, em que se está a pegar em armas para se resolver problemas. Se de facto essas palavras tivessem algum sentido, que já deveriam ter sido resolvidos mais de 5 décadas atrás. E isso não foi resolvido durante o período da luta de libertação nacional. Porque os problemas que nós estamos a viver hoje, os diferendos que existem em Angola, em termos dos vários partidos ou dos vários movimentos chamados de libertação, começaram muito antes da independência. E o motivo principal foi o facto de que os movimentos de libertação nunca conseguiram chegar à unidade. A falta da unidade dos movimentos de libertação levou a que tivéssemos essa guerra fratricida, que nunca mais acabou, durou décadas e décadas. Durante a guerra de libertação, os movimentos lutavam entre si. Depois da guerra de libertação, a guerra continuou. E assumiu proporções internacionais. E por isso é que a nossa guerra é, de facto, foi uma guerra terrível e devastadora para o povo angolano. Primeiro, porque nós nunca fomos uma população muito grande. Nós fomos dizimados pela escravatura, que completamente deixou o território que constitui hoje a República de Angola praticamente sem população. Tanto que assim foi, mesmo por processo de colonização, por isso é que o português teve que fazer colonatos e trazer muito português para o território nacional, porque não havia pessoas. E povos de outros países africanos também. Não havia pessoas. Por isso nós já tínhamos esse problema de uma população diminuta. E continuamos a ser uma população diminuta para o território que temos. Por isso, nós temos problemas terríveis. Mesmo em termos de desenvolvimento, vamos ter problemas porque nós precisamos de mais população. A população da Angola não é suficiente. E a morrer, do jeito que a gente está a morrer, pela guerra, foram coisa e logo a seguir a guerra temos as questões sociais que não foram. A guerra social que não está a ser resolvida, nem sequer adressada. Temos a guerra social, temos a guerra da humanização e temos a coisa que se chamou já aqui o processo de democratização. Mas, para mim, a questão da democracia eu ponho muito entre aspas, porque o facto de termos eleições, de termos partidos, vários partidos, não significa que tenhamos democracia. Pela razão muito simples. A democracia tem a ver com o poder que o povo tem em relação àquilo que acontece no seu país. Ok. Mana Teresa, pronto. Estamos em paz desde 2002, celebramos agora 15 anos e pronto, acho que não existe uma varinha mágica, né, que resolva todos os problemas de uma só vez. Então, pronto, há que se reconhecer os ganhos da paz que temos até agora e pronto, também temos que reconhecer que Angola, né, na área em que está, no continente africano,
pronto, é de se dar certo mérito que conseguimos manter a paz durante 15 anos, porque o nosso continente é um continente muito conflituoso. Exatamente. Portanto, Exatamente. com a paz, pronto, as coisas vão andando progressivamente. Pronto, como já disse, não existe uma varinha mágica capaz Posso acabar o meu de se pensamento? resolver todos os problemas da população só assim, né, de uma vez em 15 anos de paz, quando tivemos 27 anos de guerra. Portanto, a guerra que resultou em Angola, como já vimos, nós viemos dos anos da escravatura, depois colonização portuguesa, depois mais 27 anos de guerra, nós continuamos a herdar isso tudo depois da paz, agora. Porque, como já disse noutras minhas abordagens, nós angolanos temos um problema muito sério de falta de determinação e de falta de... como posso dizer, temos problemas de consciência muito graves devido a esses todos, né, nós herdamos esses, né, como posso dizer, herdamos a cultura dos conflitos, tanto da escravatura, do colonialismo e agora estamos a herdar isso tudo agora. Então, para as coisas melhorarem, às vezes não é uma questão política. Claro que os políticos têm a sua influência, né, consoante a sua população, mas é uma questão de nós que angolanos temos um problema de mentalidade e consciência muito grande. Então, nós não vamos aqui estar nós angolanos temos que assumir a responsabilidade como angolanos, não como políticos ou certos partidos da oposição ou do poder, ou o presidente da república. Não, nós os angolanos temos que assumir, né, a nossa responsabilidade, né, da situação que estamos a viver hoje, porque acho que pronto, chega disso, de estarmos a culpar uma só pessoa pela nossa desgraça, não, ou mas tá bem. uma dúzia de pessoas pela nossa desgraça. Mas então, o republicano reconheceu-se aqui, né? Reconheceu-se aqui, todos reconheceram os ganhos da paz. O que tu estás aqui, mas se tiver que te fazer colocar a pergunta com relação ao discurso do presidente e esta realidade que nós vivemos hoje, o que tu dirias? O discurso do presidente, por exemplo, o discurso do presidente mantém-se. Por exemplo, aqui diz: quem ama verdadeiramente a paz tem que saber perdoar, reconciliar-se com o seu próximo, contribuindo assim para uma união verdadeira e sólida dos angolanos, sem prejuízos para as divergências que uns e outros possam expressar. Reconciliação houve. Houve reconciliação. Reconciliação houve. Só não houve, pronto, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, aqui agora só não houve, pronto, a distribuição, né, da riqueza em toda a população. Houve uma distribuição de riqueza a uma certa elite. Isso é que não houve, isso é que gerou, ou que gera o descontentamento no momento. Agora, reconciliação houve. A reconciliação é que culminou no processo de democratização, temos eleições periódicas, essa coisa, não há perseguição homem a homem, então houve reconciliação. Eu vou passar para o Matumana, porque ele quer te rebater, depois vou passar de novo para a Mana Teresa, os outros aqui vão ter que esperar porque o republicano interrompeu a Mana Teresa. Já houve reconciliação? Não, de facto até eu prefiro voltar para a questão, não é? Vou um bocadinho para a questão antes de rebater, talvez durante a minha explanação, talvez toque em algum ponto que já foi citado. Então, eu diria que a nossa guerra, o nosso conflito armado, a nossa guerra fratricida tem um pano de fundo, tem um background. E seria, acho, um bocadinho ingênuo da nossa parte falar da paz nesse contexto, falar da reconciliação sem tocar no background. Então, a causa, né? A causa. Também não temos tempo suficiente para falar da causa. Mas o que vou dizer é o seguinte, aquilo que se diz em termos diplomáticos, em termos de diplomacia, diz-se que a guerra é a continuação da conversa por outros meios, não é? Então, começamos a guerrear entre nós quando a conversa parou, não é? E fomos à busca de quem tem razão, quem deixou de ter razão, por outras vias.
Então, o que o 4 de Abril traz, não é? Vemos tantos outros acordos de paz antes do 4 de Abril, mas o 4 de Abril está a ser comemorado, não é? Como o ano onde a aceitação das sociedades de facto materializou-se. Então, as palavras do presidente José dos Santos, a quando da proclamação desta mesma paz, são palavras magnânimas. Digo isso porque acho que talvez haja um espanto. Como é? Já recebeu alguma coisa? Porque entre nós, angolanos, é isso. Quando elogia o José dos Santos, já recebeu alguma coisa. É verdade. Mas não só das nada. A última vez que estive nesse estudo, vim do meu transporte público, gosto igual. Então, as palavras são magnânimas e típicas de um vencedor. Também, não é? Ele venceu, tinha que trazer a boa nova da paz. Ia ver com palavras sábias e magnânimas. Agora, essa é uma coisa, não é? Um aspecto. Agora, a implementação destas palavras é que deixa muito aquém, não é? Por quê? Porque se o vencedor fosse o outro partido ou o outro lado do conflito, as palavras não seriam diferentes. Não seriam diferentes. Porque aqui o que o Presidente da República faz, ele busca a nação, não é? É uma nação fragmentada que precisa ser colada. De novo, dali que foca alguns aspectos. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse discurso na véspera ou na altura em que foi lido. E é um discurso de paz, um discurso não antagoniza ninguém, adequado à ocasião. Agora, eu disse antes que a paz é uma cultura, deve-se cultivar a paz. O que aconteceu dali em diante, não é? Ele leu bem, mas depois passamos a viver, continuamos num cenário em que talvez abra um paralelo aqui para os partidos, para os políticos, para a classe política nacional, isto tanto na oposição como a questão dentro do partido do governo, o MPLA, que desligam-se um bocadinho ou ficam um bocadinho estonteados por esta paz. Porque o povo não tem apetite nenhuma para voltar um dia a um conflito armado, não é? Mas o facto que o povo ou os políticos não querem fazer mais uma outra guerra, não é? Não indica ou não quer dizer que não haja motivos para mais conflitos. A Manateca há pouco focou que há certas regiões do país que ainda têm a tendência de mas por quê? Porque isso só prova a fragilidade desta paz que foi conseguida e alcançada, não é? Ou alcançada no teatro militar. É uma paz que o outro lado foi puxado à mesa à força porque não restava alternativa. Ou talvez houvesse uma outra alternativa que é reverter a guerrilha, não é? Mas que talvez não seria sustentável. Dali que temos a paz que temos. Agora, a paz que temos e o discurso que foi lido são duas coisas boas, porque uma coisa está ligada à outra, independentemente de quem leu o discurso. Agora, como se diz que a paz, a guerra é a continuação da conversa por outros meios, então, onde está a conversa depois do calar das armas? A conversa deve continuar. Só que vivemos num cenário em que as causas da guerra, não é? Continuam a se repetir, não é? Eu li hoje um artigo publicado pelo Mano Gica Tetembo, é que nós não aprendemos as lições da história. E neste caso é verdade, que não o artigo não tinha a ver com o que vou dizer, mas tirou esta linha, que não é? E é bem verdade, não é? Que nós não aprendemos com a lição da história. Então, se o motivo que nos leva à guerra é porque paramos de conversar, e hoje em dia quem conversa com quem? A família angolana conversa, a família política angolana conversa, não é? Quando digo família política, já é um bocadinho mais fácil de engolir. Mas se formos a desvendar um bocadinho, já falamos MPLA e a UNITA conversam, MPLA, Casa C, UNITA conversam. Não. Então, tudo isso que temos uma paz com um teto de vidro, uma paz frágil, não é? Então, agora, isso não tem nada a ver com o discurso que foi feito, um discurso magnânimo, um discurso que é um discurso que vem à altura. Eu vou passar aqui com o Paulino, que eu ia passar para a Maria, mas que é para eu deixar
passa. Não, fala. Sinceramente, eu gostaria de deixar ela terminar o raciocínio. Mas tá pronto, Mana Teresa, também não terminei, demasiado para mim. Ganhar o raciocínio, porque já passou muito tempo. Não, vai. Tá bem. Obrigado, Mana Teresa. Eu creio que vamos começar a nos chamar doutor. Eu creio que tem que entrar na moda como em Angola, não é? Doutor Matemona. Não, até não. Palavras magnânimas, doutor. Não é? Chamam a atenção esses termos que os nossos manos em Angola, quando estão em debate, usam, não é? Palavras magnânimas. Eu fazendo-me referência aqui mesmo ao discurso do presidente José Eduardo dos Santos, eu quero discordar com o nosso amigo Matemona quando se refere a isso como palavras magnânimas. Eu chamaria isso palavras populistas, não é? Palavras demagogas, não é? Se podemos ser mais claro, palavras enganosas, não é? Eu creio que é aí. Mas agora vais ter que dizer porque é que são enganosas. Ela é onde eu vou. Portanto, eu creio que José Eduardo teve a oportunidade de começar a nos enganar desde este princípio, não é? Da mesma maneira que fez o herói nacional, o Antônio Agostinho Neto, porque não aprendemos a lição, como bem disse. Agostinho Neto parte com um discurso bem parecido quando diz um só povo, uma só nação, mas havia guerra em Cabinda, que eles ainda faziam. Portanto, não havia um só povo, uma só nação, mas estava no discurso, não é assim? Portanto, um discurso enganoso também. Aparece José Eduardo e diz um perdão mútuo entre todos nós, e foi bonito até que ele dissesse isso, mas ali foi o princípio da demagogia, não é? Ou da demagogia, se pode dizer, não é? Foi o princípio do discurso populista, enganar as pessoas, e ganhou. Ganhou porque consideramos José Eduardo, eu discordo completamente, e devo estar a me ouvir, agradecia, eu discordo com o título que recebeu de arquiteto da paz. Portanto, José Eduardo começa a receber o título de arquiteto da paz através desse tipo de discurso enganoso. Porque nós nunca vivemos uma paz em Angola a partir do discurso de José Eduardo. Esse discurso foi um discurso premeditado, preparado para enganar as pessoas. E fomos enganados. Mas a participação das pessoas, então, que podes mostrar que é o que se vive hoje. Não houve reconciliação nacional. Não houve reconciliação nacional. A Mana Teresa diz, e disse muito bem, quando diz que até o calar das armas é parcial, não é completo. Ainda há guerra em Cabinda, ainda há armas em Cabinda. Onde é que há reconciliação? Eu não discordo. Não é assim? Portanto, quem falou que a reconciliação eu foquei. Eu estou a discordar sem mencionar em alguns casos. Acho que eu foquei tudo isto, não é? Portanto, essas palavras de José Eduardo contradizem a realidade da paz que vivemos hoje. Portanto, não existe reconciliação nacional, não existe o calar das armas, quando se podia bem fazer. Então, esse discurso foi completamente premeditado para enganar e realmente conseguiu, só que agora está sendo descoberto. Por quê? Porque o que a paz fez? Fez o que o nosso amigo republicano diz, criou um processo de democratização onde as pessoas agora são indiretamente livres a tentarem se expressar. E agora começamos a descobrir as caretas. Não é? Começamos a descobrir as caretas desses discursos falsos, enganosos, populistas. Começamos agora a falar desses discursos enganosos porque não eram com o objetivo de unir. Era um objetivo de calar-nos, silenciar-nos e continuarmos a ser dominados como dominaram ainda no tempo da guerra. Não é assim? Portanto, eu não dou méritos nenhum a esse discurso porque foi um discurso premeditado à negativa. Não é? Bem, vamos deixar aqui falar. Já falaram já 2 vezes. Está a faltar a Wanda, o Jeca e o Mário que ainda não tiveram a segunda ronda. Mário. E eu fui interrompida. E a Mana toda foi. Baseando no discurso do presidente, que tipo de líderes o senhor presidente criou? Assim, que tipo de governantes o senhor presidente criou para alcançarmos esses objetivos? Que tipo de mensagem os governantes passaram, que tipo de valores passaram à população para alcançar esta paz artificial que nunca foi consumada até hoje? Quando nós temos a nova Constituição com leis muito bonitas,
mas apenas uma lei não é cumprida, que é a lei de obediência à Constituição. O povo angolano tem que se curvar às leis superiores, que são feitas por um grupo de elementos que fazem o que bem entenderem do país sem sequer sofrerem consequências. Agora eu pergunto, quantas décadas serão necessárias para alcançar essa paz que nós todos esperamos com ansiedade? A UNITA, isso é minha opinião própria. Para mim, a UNITA, nos dias de hoje, é uma vitória da UNITA, que a UNITA foi o grande elemento que trouxe a paz em Angola. A UNITA tem sofrido até hoje todo tipo de provocação do MPLA e a UNITA até hoje mantém-se. Não foi mal. Eu vou passar aí para o Jeca, quer dizer que não foi mal, mano. Portanto, já falamos aqui, né? Quando eu disse que víamos da paz desde ontem, que falhou em 92, e foi precisamente para falarmos disso, para podermos ir buscar um bocado daquilo que é o passado. Não podíamos falar do presente sem o passado. A Mana Teresa estava aí a fazer-nos uma relação sucessiva sobre aspectos do passado muito importante. E isso deixou-nos nós claros que, afinal de contas, estamos bem atentos perante a situação. Foi necessário trazer coisas do passado. Mas temos que ver que a paz que nós tivemos em 2002 foi se desgastando. E hoje, por mais que se diga que o discurso do presidente é político, é populista, seja aquilo que for, quando nós olhamos na realidade e nos factos que nós nos encontramos por causa da paz, meus senhores, este discurso tem que ser posto de fora. Nós não podemos ficar com aquela expressão de Wakambo-sonho, entender? Porque a realidade está à nossa frente. Nós continuamos a perder muitas almas. Nós temos casos no nosso país, porque se nós nos ligamos nesse discurso, vamos ir para longe. Dizem assim, os jovens angolanos estão a beber muito. Amanhã abriram a fábrica de cerveja do presidente da República. E nós hoje não podemos ter nenhum bocado de pensar e dizer que não podemos criticar o presidente da República. Não é só criticar uma só pessoa, mas é a realidade dos factos. Não tá, há quem vai dizer, não, as pessoas estão a beber, estão a consumir algo porque querem. Não. Então, o que é que nós podemos fazer para conservar o nosso país, para manter a paz, para que a paz chegue na pessoa angolana e todos aqueles, e sem separação, na pessoa do norte, o de faca na cara, o que está no Quimbo, o que está na cidade, porque tem que ser assim, para que nós podemos então falar da tal paz social, em que as pessoas vivem num país de direitos, de igualdade, e as pessoas podem caminhar, andar de um outro lado sem serem perseguidas. Agora, o discurso do presidente, por mais que a gente analise em vários aspectos, quer seja acadêmicos, não acadêmicos e em vários fóruns, é bom. Está bom, está lá tudo explanado, mas na realidade não se vive isso. Então, eu vou ficar sempre do meu lado muito pessimista e que não vou abandonar. Nós precisamos, para além das palavras, precisamos ação. E que seja coisas... Eu vou passar para a Mana Teresa. Mana Teresa, aqui várias pessoas discordam, dizem que o discurso do presidente, né, foi bom, como quem o Matumana diz que foi magnânimo. A Mana Teresa seguramente quer de opinião contrária, quer dizer, foi bom, mas que não vai... A Mana Teresa disse que foi um grande discurso, né, com coisa assim parecida, corrija se eu estiver errado, mas o que é que faz com que este discurso, ou quais são os aspectos que a gente pode apontar que não vão de encontro, quer dizer, por que esse discurso do José Eduardo dos Santos não foi posto em prática, se é que não foi posto em prática? Tinha que passar a Wanda, mas a Wanda saiu agora. Sobretudo, o que eu ia dizer, porque foi interrompida no meu fio de pensamento, esse discurso é, sobretudo, um discurso vitorioso, um discurso de vitória. O MPLA, objetivamente, por todas as questões práticas, ganhou a guerra. Ganhou essa guerra, a UNITA foi derrotada nesse momento e
Claro, aí se percebe perfeitamente a aplicação que o Mano Matumanda pôs sobre a questão da magnanimidade. Quando se é vitorioso, tem-se esse privilégio de ser magnânimo, porque eu sou vitorioso, eu posso ser bondoso, eu posso fazer concessões, porque estou numa posição superior, numa posição em relação aos outros que foi derrotado. Por isso, essa questão é sobretudo um discurso de vitória. Mas tem um outro componente que foi também aqui levantado, que foi a questão das causas da guerra. As causas foram variadas, mas sobretudo as causas do conflito, que eu estava a tentar ligar por isso. Por isso é que esse discurso foi necessário nessa altura. Para apresentar essa ideia do discurso vitorioso, do discurso bondoso, magnânimo, de voltar a juntar a família angolana, era uma necessidade, porque para uma governação futura, para uma postura diferente, mesmo de qualquer líder em posição de vitória, tem essa função: catalisar as forças vivas da nação e poder, então, se catapultar e consolidar a sua própria vitória e o seu próprio poder. Essa é a função desse discurso. Agora, o que é que acontece na prática? Esse discurso, de facto, não é um discurso que foi levado para o terreno da prática e para a abertura democrática, que é o outro problema que nós temos hoje. Toda a gente fala na democracia. E era esse ponto que eu queria chegar. A questão do o que é que, de facto, significa democracia e porque é que nós precisamos de democracia e não a temos. Nós temos, de facto, um simulacro. Nós temos as partes constitutivas de uma democracia política, partes, nem sequer o todo. Temos uma Constituição, temos vários partidos legalizados e a funcionar. Temos eleições, temos um povo, temos um governo, temos essa estrutura. Agora, como é que essa estrutura funciona? E aí vamos ver que é extremamente deficiente. Temos para já uma Constituição, que muito embora tem muita coisa boa, mas é uma Constituição atípica, sobretudo pela forma como as instituições do Estado são eleitas, como o processo eleitoral é feito, porque de facto mudou completamente, foi mudando ao longo dos anos, e à medida que aqueles que saíram vitoriosos da guerra decidiram, para a conservação e consolidação do seu poder, necessitavam de mudar a possibilidade da Constituição Democrática, que era a Constituição de 92, pela qual se fizeram as primeiras eleições. Essas eleições já nunca mais tiveram lugar a esse nível, nem com esse tipo de coisa. Era necessário consolidar o poder. Era necessário barrar a possibilidade da alternância política, por exemplo. Não há hipótese, com a Constituição que temos, a alternância política. Não há hipótese, com a Constituição que temos e com o sistema legal e institucional que existe, poder, de facto, mudar-se de forma direta, em termos eleitorais, a mudança do sistema político através das eleições. É extremamente difícil. Por quê? Temos na mente o controle total e absoluto. Porque quem comanda o controle financeiro e econômico do país controla o aspecto político. A política é controlada pelas finanças e pela economia. Por isso, dessa forma, e reflete o tipo de economia e o tipo de finanças que existe no país. Desta forma, se há um poder hegemônico no país, é extremamente difícil para os outros, de facto, concorrer em pé de igualdade. No caso das eleições. Do outro aspecto da democracia, que eu concordo com o republicano que estava aqui a referir, o facto de que o que é que nós estamos a fazer, que nós somos responsáveis pela situação que está. Somos responsáveis pela mudança que nós queremos fazer, mas agora não somos responsáveis por aquilo que está acontecendo no país neste momento, pelo tipo de controle, o tipo de poder que existe no país neste momento, que não deixa essa
consciencialização, de facto, aumentar e explodir. São leis que são impostas, temos um exército, temos uma polícia, temos um Estado policial. E num Estado policial é extremamente difícil para que haja mudanças a nível da sociedade. Portanto, eu vou republicano, eu sei que queres rebater, mas a Wanda precisa também de falar, senão ela vai assim, Wanda, por favor. A Wanda também quer dar aqui. Não vou nada, porque coisas essenciais e importantes já foram ditas. Eu apenas queria chamar a atenção a duas palavras que vêm muito próximas no discurso, ainda voltando ao discurso do Presidente, que são perdão e união. E, ao mesmo tempo, ligar essas duas palavras à questão do republicano aqui, quando fala de não podermos culpar uma pessoa só dos males ou dos problemas que Angola tem, ou esperar de uma só pessoa a resolução dos problemas todos que existem. Eu, de facto, concordo plenamente com o republicano. Mas agora, como... desculpa, até que acho que é a forma como normalmente a Tecas mencionou, é importante que, para aquilo que nós queremos, para Angola que nós queremos, assumimos a responsabilidade de chamar a responsabilização de quem pronuncia essas palavras em situação de vitória, em situação de digamos, até quase de glamour, porque o que ele está a fazer nesse discurso, ele está a celebrar a vitória dele, aquilo que o faz sentir grande e magnânimo, como disse o Matumona. Portanto, com essas palavras, o que a gente tem que fazer, se alguma relevância esse discurso tem que ter, é responsabilizá-lo por aquilo que ele disse. Portanto, ele disse isso, onde é que está o perdão? Falamos aqui das armas, falamos da questão do Estado policial, que é essencial. Porquê é que não há paz social neste momento em Angola? Porque, para já, a liberdade de expressão, bom, tem muito que se lhe diga. Começa logo daí. As coisas mais básicas e mais ínfimas de se fazerem em Angola tornam-se grandes tragédias, como a pessoa simplesmente expressar um pensamento que é legítimo e que é humano. É complicado fazer-se em Angola. Portanto, eu não sei quem é que consegue viver em paz e sentir que está em paz em circunstâncias desse género. A questão da união, bom, o pouco que eu consegui ver, por exemplo, durante o período dos comícios da UNITA, e só estou a falar da UNITA, por exemplo, quase que não se ouve falar da FNLA, por exemplo, nesta altura. Há essa questão da FLEC, quase que ninguém fala, portanto, põe tudo isto em causa. Portanto, o que é que o Presidente fez desde então para, de facto, consolidar e tornar estas palavras em alguma realidade minimamente aceitáveis? Enfim, até de longe que a pessoa possa dizer, pronto, ainda não chegamos lá, mas estamos aí, mas não é isso que se vê, é o contrário, é o oposto. Portanto, as tensões têm estado a aumentar cada vez mais e mais ao longo de todo este tempo, e não se vê, de facto, vislumbre de nenhum perdão. Houve o caso do Calupeteca, por exemplo. Eu continuo sem perceber o porquê e como é que aquelas mortes todas aconteceram, e ainda estou para ver onde é que está a responsabilização, por esse feito. E, portanto, falar é fácil, falar é bonito, falar é bom, e o fazer é que é o problema, e é isso que nós não estamos
a ver acontecer, e é aí que eu acredito que a nossa responsabilidade pode estar, não em relação àquilo que é suposto fazer, aliás, porque ouvimos várias vezes ao longo deste período de tempo de 15 anos de paz, várias vezes situações em que houve ordens superiores a determinarem o que é que acontece, o que é que não acontece em Angola. Portanto, em alguns casos em detrimento àquilo que diz a Constituição, e isso verificou-se na altura das manifestações relativamente recentes dos jovens em Luanda. Portanto, há todo esse ambiente de insegurança, de ansiedade, em que as pessoas vivem no dia a dia, todos os dias, em Angola, em Luanda, e que não está a ser adressado. Esse é que é o problema neste momento. E até que ponto é que a paz valeu é algo que as pessoas estão a começar a questionar. E onde é que vamos e como é que vamos? Portanto, a nossa responsabilidade reside aqui, chamar a responsabilidade a quem o Presidente, e não só, que diz essas palavras, e o Mário mencionou muito bem, o que é que ele de facto fez, os governantes que ele criou para de facto executarem. Fazerem jus a essas palavras. Exato. Sim, portanto, e é isso que eu não vejo acontecer. É o seguinte, o discurso do Presidente é brilhante, né? Na sua forma teórica, né? É brilhante, está lá um discurso de unidade nacional, né? Talvez, concordo que talvez foi influenciado sobre a ocasião do momento, né? Porque ele foi o grande vitorioso dos 27 anos de guerra que ele teve com os outros protagonistas da oposição que era UNITA. Mas pronto, é o seguinte, desde 2002 até agora, nós presenciamos certo tipo de evolução, como a Mana Teresa disse, né? Pronto, que foi trocada a Constituição em 2002, já não temos a mesma Constituição que era de 92, essa coisa toda, que às vezes, como a Mana Teresa disse, atrapalhou ou atrapalha, de acordo com a Mana Teresa atrapalha na esfera política, né? Nacional, mas pronto, em Angola, em África, na minha opinião, né? Pronto, que é evidente também, pronto, as pessoas, quer dizer, o governo pode trocar a Constituição, pode mudar inúmeras coisas, certas infraestruturas ou certas estruturas na composição do Estado, mas as pessoas em Angola ou em África não votam consoante as propostas dos partidos políticos. Não votam nisso. As pessoas em Angola votam, porque ainda temos um número muito elevado de analfabetismo. As pessoas votam por uma questão étnica, que é, por exemplo, se eu sou ovimbundo, vou votar no ovimbundo que é candidato. Eu vou votar no partido ovimbundo que é candidato. E pronto. Como nós todos sabemos, a UNITA, né, é um partido na sua maritária de ovibundos, que é a parte do sul, e onde está a maior parte da população da Angola. Não, se eu não me engano, nas eleições passadas no vou chegar até lá. Por isso é que até agora a UNITA até agora não aceita que as eleições em Angola são livres e justas. Por quê? Porque eles sabem que a maior parte da população é ovimbundo, é do sul, e ovimbundo vota do ovimbundo. Só que pronto, fica mal, né? Eles nunca tiveram a coragem de aparecer publicamente a dizer que as eleições é um fraude por causa desses motivos de etnia. Porque vão ser chamados de tribalistas. Por quê? Em África é assim, em África vota-se assim, por uma questão étnica. Por isso é que até agora, né, repito que até agora a UNITA não aceita que as eleições são livres e justas. E agora este ano, por exemplo, o MPLA lançou uma chave muito forte, que pôs também um ovimbundo, né, de Benguela, né, que é o ministro da Defesa, João Lourenço, que também é da parte do Sul. Quer dizer que, pronto, isso é para minimizar, né, o descontentamento a dizer, não, você agora não pode argumentar muito sobre a fraude, o nosso candidato também era ovimbundo. Mas espera, mas estás a fugir do que se tocou aqui em relação ao discurso do Presidente com a realidade que vivemos.
A Wanda falou, a Mana Teresa falou, tu interrompeste a Mana Teresa, mas a questão do que em relação a esse discurso bonito, mas não, agora, porque estavas a dizer que não se pode culpar só uma pessoa, foram as tuas palavras, não se pode culpar só uma pessoa, pelos muitos objetivos que a gente até hoje não consegue alcançar. Há quem se deve atribuir a culpa e porque quem tem a responsabilidade de fazer com que essa situação que a gente vive hoje seja ultrapassada, de quem é a responsabilidade? Bem, a responsabilidade é nossa, do povo, com a influência do Estado. O Estado está lá como representante do povo, como guia, praticamente. Né? Então, nós também temos, por isso que nós temos que assumir também a responsabilidade sobre a situação que nos encontramos hoje, que é a situação da crise, né? Da crise econômica, essa coisa toda, temos que assumir a nossa responsabilidade. Porque, se formos a culpar só uma pessoa ou meia dúzia de pessoas, por causa da situação que estamos a lavar as mãos, né? Como cidadãos, na nossa participação como cidadão na vida, na vida política ou cotidiana de Angola. Então nós também temos que assumir a nossa responsabilidade como cidadãos na situação que estamos agora. Porque o discurso é brilhante, como já repeti, foi brilhante, mas talvez faltou um pouco a sua implementação, né? No nosso meio. Eu me custa muito, porque assim, quem comete erro é um grupo e quem tem que assumir a responsabilidade é os outros. Como? Nós todos os dias assumimos. O Abel Chivukuvuku, o presidente da casa, quando esteve cá no Chatham House, disse que a estratégia e o próximo plano é como é que nós vamos entrar no poder. Como é que nós vamos fazer? Filomeno Vieira Dias Lopes, recentemente, escreveu um artigo que a Mana Teresa também postou lá no nosso grupo, e ele fala excessivamente sobre os agentes da mudança, das vozes que se levantam, das pessoas que se batem. Então, nós os angolanos assumimos que o nosso país está mal, mas há uma pessoa só, que é o chefe, é o comandante e chefe daquela nação, é o líder da república, que pode ver o caso da corrupção. Ele é o único que pode tomar de primeiro e mandar parar. Vê o caso da corrupção, onde é que eu vou assumir a minha responsabilidade num sítio que eu não tirei nada, que eu não fiz nada. Não, republicano, sabes o que é que nós precisamos? A justiça em Angola tem que começar a trabalhar, e as pessoas que cometerem erro, que roubou uma galinha, vai no tribunal, vai ficar 2 dias ou vai fazer serviço voluntário, cortar árvore e pintar, porque você roubou galinha. Temos que ter cultura de justiça. Eu não posso assumir responsabilidade de uma coisa que eu não fiz. Está entendendo? Eu não posso assumir responsabilidade. Não, mas diga, como cidadão, ele poderá dizer como cidadão angolano. Nós como angolanos temos a responsabilidade de fazer com que as coisas melhorem. Houve agora a questão do aborto. Houve manifestação em Angola, a questão de aborto, quando falou a lei do aborto, saíram milhares de mulheres na rua. Milhares também não é bem um caso. Milhares, chegou a milhares. Não, umas 20 pessoas. Passa do aborto, saíram na rua. Saíram na rua. Agora, por que na questão da corrupção só sai meia dúzia de pessoas do lado de Beirão, mas meia dúzia de pessoas vai fazer manifestação por causa da corrupção? Por causa dos seus interesses? Não. É aí que eu disse, nós temos que assumir a responsabilidade também. Mas não a manifestação da história foram os cães, e eu fiquei muito intrigada a saber por quê. Em todas as manifestações saem cães. Não, mas saíram. E eu estou intrigada. Olha, nós vamos para um breve intervalo, mas o Matumona quer, antes do nosso podemos um break, o Matumona quer dar aqui uma mas, mano, tenta ser sucinto. Não, quis tocar num aspecto. Tem um ditado russo, que é muito importante, acho, talvez no contexto da nossa conversa, que diz o seguinte: